Finalmente foi revelado o despertar do Luffy, que está conectado à sua marcha 5. E o verdadeiro nome da sua fruta também foi exposta como Hito Hito no Mi Zoan Mítica, modelo Nika, que dá ao capitão o poder de um deus. Mas da onde Oda tirou essa mitologia conectado a essa fruta? Será que foi uma invenção original para o seu universo? Ou temos um conto explicando os pontos do autor? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, 2 vídeos de One Piece no mesmo dia. O vídeo de manhã, na verdade é de meio-dia, né? Não estava programado, mas eu tive que trazer para levantar um pouco mais de debate. Mas agora sim, o vídeo que eu estava planejando para hoje está sendo publicado de tarde, né? Vamos conversar um pouquinho sobre da onde que o Oda tirou a ideia de Nika e do que foi tratado sobre essa mitologia. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal sobre o que a gente pode discutir sobre One Piece por aqui ainda. Bom, é claro, né, todos os nossos vídeos aqui, teorias e conversas, a gente tem muito que agradecer, né, há muitas pessoas realmente que fazem essa comunidade crescer ainda mais. E os agradecimentos para esse vídeo é o Yilderon, lá o canal do Yilderon, um dos maiores canais de One Piece que existe no mundo. Vai lá conferir o canal do cara, e também ao Roberto Rodrigues lá no Twitter, o tradutor oficial de One Piece, sempre trazendo uma das threads fantásticas. E eu já tava planejando trazer o vídeo para o dia de hoje, né, e ao mesmo tempo ele acabou trazendo essa thread lá no Twitter, então sigam eles também lá pra gente poder conversar e debater um pouco mais. E aqui a gente vai falar um pouco sobre da onde o Oda tirou essa ideia da Nika, né, dessa mitologia conectado ali ao Deus do Sol, falado sobre o Luffy. Como a gente já falou aqui, né, a gente já comentou, já falou sobre um vídeo sobre o Deus do Sol, sobre da onde que veio a ideia relacionado a esse despertar do Luffy. A gente já trouxe vários questionamentos bem interessantes aqui no canal. Se você está acompanhando os vídeos aqui do Geek Brasil, a gente já trouxe vários pontos e várias ideias interessantes sobre essas explicações. E como já foi falado aqui, a gente já sabe que a árvore da borracha que nós temos um conhecimento se chama Nika, que ela fica nas Maldivas e que tem como seu nome ali como algo de Banyan Tree, né? O nome é bem que no inglês, uma mistura ali no idioma local. Além das Maldivas, na Índia e no Havaí, ela é considerada uma árvore sagrada, né? Ela tem também ali características nesses lugares, e o mais interessante, né, que tanto ali o Havaí é uma ilha, né? Se eu não me engano, as Maldivas também são uma ilha, e a Índia, como um país específico que tem vários deuses, também podem considerar ali a árvore como algo sagrado. E segundo as lendas, existe um deus nesta árvore que pode realizar os desejos que você quiser. Deuses que realizam os desejos te lembram de algo? Te lembram de alguma coisa que te realizam ali 3 desejos? Vamos seguir aqui pra gente falar um pouco mais sobre essas situações. As Akuma no Mis do tipo Zoan míticas são todas baseadas em divindades de diferentes folclores e mitologias. Especificamente ali a da Yamato, o Kuchi no Makami, mesmo para os padrões orientais, é absurdamente específica e singular. Como no caso, a fruta da Yamato lhe dá poderes de gelo, sendo que no folclore não existe nenhuma conexão específica para isso. Para quem não sabe, o Kuchi no Makami é como era chamado o lobo de Honshu, ou o lobo japonês. Uma espécie já extinta, infelizmente, mas acredita-se que ele seja o antepassado de todos os cães que conhecemos hoje. Os kanjis, na qual é referenciado a esse nome, são estes que estão na tela, que significam Deus verdadeiro de boca grande.
Da mesma forma, o folclore por trás do Deus do Sol é muito específico. Existe até mesmo um conto ou uma lenda indiana sobre isso e nós vamos falar sobre essa lenda aqui nesse vídeo. Era uma vez um homem que morava na vila de Kashi, no norte da Índia, em que enquanto andava encontrou ali uma gigantesca nica, que é uma árvore ou a banyan tree ou a árvore de borracha. Imediatamente, lembrando dos contos dos seus antepassados, ele chegou à conclusão de que um Deus habitava aquela árvore. Assim sendo, ele imaginou que o Deus poderia realizar todos os seus desejos, se ele, em troca, fizesse sacrifícios em seu nome em forma de promessa. Sacrifícios de carne, de animais, algo conectado a Zoans. E esse é um ponto também que o Roberto trouxe ali, que reforça esse detalhe, é que os kanjis que definem Zoan, que estão aí na tela, significam em mandarim fauna, que está ligado completamente aos animais e seres também que podem estar ligados a isso. Por isso, para honrar a promessa que havia feito aos deuses, ele sacrificou muitos animais, muito mesmo. Foi então que o Deus que realmente habitava a árvore surgiu diante dele e disse: "Você realmente fez uma promessa e a honrou, e está preso a ela." No entanto, atos terríveis como o sacrifício de seres inocentes o deixaram ainda mais preso do que essa promessa que você fez a mim. Além disso, eu sou o Deus da árvore. Para que eu precisaria de carne? Eu não como carne. Eu me alimento da luz do sol. Por isso, o Deus presente nas árvores, Nika, ficou conhecido como o Deus do Sol. O mais interessante nesse paralelo é que a comida favorita ali do Luffy é a carne, que tem ali como em japonês algo como Nico, Então, será que daria um paralelo de que o Luffy, ao ser chamado de Nika, poderá entender que é algo conectado a Nico e que ele seja conhecido como o grande deus Nico, que é o deus da carne, na qual ele ama tanto, fazendo um paralelo de que Nika não gostava de carne, mas o Luffy que ama carne vai ser conhecido como Nico? Seria algo no mínimo ali conveniente e até mesmo engraçado para trazer um pouco mais desse desenvolvimento que One Piece tanto brinca em suas mitologias. Outra coisa que nos leva aos sacrifícios humanos é na saga em Skypiea e a forma como os Shandians estavam errados. O Deus do Sol nunca exigiu sacrifícios humanos para realizar desejos, embora eles acreditassem nisso, que estão conectados ali a esses ideogramas que vocês estão vendo na tela. E a gente está observando aqui a seguinte fala: "Por que está chorando, mama? Daqui pra frente, agora ou em breve, eu vou ser recebida pelo Deus do Sol." A gente tem essa conversa desse sacrifício que iria rolar ali em Skypiea, através dos Shandias, e que iria amenizar essa doença que estava sendo aplicada naquele lugar. Então, nós temos o seguinte ideograma na fala, que é o Taiyo no Kami, que é o Deus do Sol, que tem como referência quem? Nika. A referência perfeita e exata de como o conto do homem que acreditou na existência de Deus nas árvores e ofereceu sacrifício a eles. Mas o que reforça mais a ideia do sacrifício de carne ao Deus das árvores é a forma como esses sacrifícios estavam totalmente errados. Lembram que eu falei para vocês de que o Deus ali que estava na árvore não aceitou os sacrifícios conectados ao humano que estava matando vários e vários animais? Da mesma forma, o Deus do Sol não estava aceitando esse tipo de sacrifício e a gente tem uma boa exploração para explicar porque a atitude ali dos Shandians estavam errados. Os Shandians, que acreditavam ali que o Deus que habitava nas árvores sagradas eram conectados ali através das suas terras, vindo ali desde os conhecimentos dos seus antepassados. Por isso, Kalgara ficou furioso com seu amigo Nolan quando ele a cortou, quando acabou cortando ali esse grande adversário, sem saber que era para o seu próprio bem e para o bem ali do seu povo.
A fé, ela é algo importante, mas uma fé cega acaba machucando muitas pessoas queridas para nós. Imagina a quantidade de pessoas que o Calgara, como líder daquelas pessoas, teve que levar em sacrifício para uma espécie de algo como um expurgo de pecados ou coisa do tipo. Então, o Nolan, ele foi a chave crucial para uma razão que levou à cura de todos. Por mais que tanto o Calgara e também o Nolan tivessem formas de vidas diferentes de se viver, eles acreditavam numa espécie de cura e que o Deus do Sol poderia fornecer isso para eles. E a gente tem grandes interesses, grandes referências de como até mesmo isso pode ter sido feito através das mãos do Nolan sem nem ele mesmo saber. E o mais interessante nessa situação é que o nome da serpente dessa história é Kashi, e que é o mesmo nome do lugar do vilarejo que o homem dessa lenda acabou vindo para fazer os sacrifícios à árvore, e eles dois carregam o nome Kashi. Eu, como já mencionei antes, as árvores Kona, responsáveis pela substância conine usada ali para curar os doentes da febre das árvores, é absurdamente parecida com a árvore de borracha. Veja as comparações aí através do vídeo. Vocês vão perceber quão parecida essas folhas são, ou até mesmo a forma como a árvore é parecida aqui do nosso mundo com o mundo de One Piece. E as referências do mestre Oda ainda não acabam por aí. Em Okinawa, a província mais ao sul do Japão, temos a divindade que habita as árvores, da borracha, que tem o cabelo vermelho e é conhecido como o deus das árvores e do sol, e lembra muito o nosso Curupira, mas que não tem o pé para trás. Mas tem um detalhe importante aqui. Alguns estudiosos dizem que as lendas relacionadas ao Curupira se originou no Acre, conhecido ali como Naus, que foi transmitido ali para os Caraíbas e por fim ali aos Tupi-Guaranis. E sabe o que é interessante realmente o que acontece no Acre, né? Sempre o pessoal brinca que acontece nada no Acre, mas olha só, o Oda sabe mais da nossa história. Ou o Oda faz parecer que conhece mais da história do Brasil do que nós mesmos. E ali o Acre foi uma das bases mais importantes para os seringueiros, fazendo até mesmo o Brasil comprar o estado do Acre pela quantidade enorme de brasileiros indo para lá para explorar a borracha. Olha só, né? Mais uma vez ali brasileiros indo explorar ali uma área que era o Acre para criar-se a borracha. E a gente tem ali borracha conectada ao Luffy. Luffy, ele é brasileiro. Tínhamos uma grande forte lenda do Curupira nascendo naquela região com o nome de Naus. É coincidência ou não? Mas voltando à região de Okinawa, esses seres se chamam de... O nome vai estar aí na tela do vídeo para vocês saberem todo esse ideograma que é construído. E até mesmo os olhos esbugalhados como os desenhos de Huber Ross, de novo, mangueira, de borracha, né? Temos essas coisas relacionadas também ao que foi apresentado para nós no último capítulo 1044. E é claro, né? Ele também tem uma lança do deus do sol, Nika. E está claro o motivo disso tudo. Mas espera aí. Já foi nos falado antes que o Luffy tinha uma lança, não falaram? Sim, em Baratheon. Lembra quando o Zeff faz uma comparação entre a lança que o Don Krieg usa e a lança da determinação do Luffy? Outro ponto para reforçar isso aqui. Vocês lembram que lá em Skypiea a gente conseguiu ver a Connie rezando na terra do Deus para Deus? Mas para qual Deus que ela estava orando? Já que ela não acreditava em Enel, e como Luffy diz, que Deus é esse que não protege as pessoas? Só havia um Deus ali, e não era qualquer Deus, era um Deus capaz de fazer o sol aparecer novamente. Lembram? O Raigo apareceu nos céus, mas o Deus do Sol, enfurecido, disse: Gomu Gomu no Hanabi Hogon Botan. No caso, são fogos de artifícios de peônia dourada, muito usado ali no ano novo pelos japoneses e chineses. Eles obviamente têm uma forma de uma peônia, uma flor ali dourada. E as peônias precisam muito sobre o quê? De sol para florescer pelo menos 6 horas por dia. Porém, o Deus do Sol não terminou de gritar e ele bradou dizendo:
limpe o céu, que pare de chover. Ou como algo que poderia ser traduzido através dessa fala, que haja sol, que haja luz novamente naquele lugar. Afinal, ele era o Deus e ele estava mandando no clima e o clima tinha que lhe obedecer. Espero que assim como Nikaluf, o Deus do Sol, tinha feito ali o Sol surgir em Skypiea, ele consiga abrir os portões de Wano. Assim como Kozuki Hiyori disse, o clã Kozuki cumpre o que promete. Os portões de Wano serão abertos e será o início para o novo alvorecer romântico desse universo chamado One Piece.